Mais de 10 anos após o lançamento do último trabalho de estúdio, Kamal está de volta com mais um novo e inusitado registro de inéditas, Documentário. São 13 faixas que se resolvem em um intervalo de 16 minutos, mas que destacam a densidade das rimas e o poder de síntese do paulistano. Para desvendar os segredos e o processo de produção do material, eu, Kleber Fak, recebo o rapper em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo ele aqui, Kamal. Seja muito bem-vindo para comentar aqui o documentário, o novo trabalho dele após um longo intervalo aí. Seja bem-vindo, Kamal. Beleza. Estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Boa. Eu só vou discordar do longo intervalo. Eu quero começar perguntando isso, porque assim, eu acompanho o seu trabalho e eu sei que você estava ativo nesses últimos 10 anos, mas eu acho que a noção para o público geral que a gente tem é que você lançou o disco lá em 2012 e depois meio que sumiu, voltava aqui vez ou outra, lançou música com Emicida, lançou música com Planet Hemp, com Tuyo, e agora você volta de fato com um trabalho consolidado. Por que tanto tempo entre um lançamento e outro e por que você discorda que você não estava sumido aí? Então, eu acho que assim, a percepção de quem acompanha o artista é uma, e a percepção de quem não acompanha tanto e espera que o artista apareça num certo lugar é outra. Perfeito. Inclusive, isso tá em um dos lançamentos que foi nesse intervalo que você falou. Não tô desaparecido, é só olhar pro outro lado. Em 2014, eu lancei um EP com Rashid chamado 6 Sons. Sim. Em 2015 eu lancei um EP todo produzido por mim chamado Licença Poética. Aí eu fui fazendo algumas coisas, principalmente dos avulsos, né? Então tem o avulso, tem a Contra, tem a Próximo, tem o Bicho Torto Papo Reto, tem algumas. E no ano 2021, se eu não me engano, eu lancei mais um EP com o Slim também. Então, além das participações, tem coisa minha direto. Acho que é muito raro nesse tempo todo ter um ano em que eu não lancei nada. Mas eu entendo também que assim, as pessoas têm a tendência a não dar tanta atenção quando Sim. Não se... Sei lá. O disco eu acho que é mais que isso fala mais alto, né, sempre. Então, mas é muito louco que assim, eu não tive... O disco, a gente tem esse conceito do disco como uma nomenclatura, sendo que o disco é uma mídia, né? O disco Sim. é ou LP ou CD. Sim. Mas a gente faz a equivalência entre disco e álbum. Sim. O meu EP de 2012, o Entre, para algumas pessoas é álbum pelo número de músicas. Para mim é um EP. O meu EP de 2015, Licença Poética, inclusive tem o nome de LP-EP, Licença Poética Experimentos Pessoais. Então, eu não sei se eu me encaixaria, né, nessas nomenclaturas, mas desde o começo também acho que eu desafio um pouco com esses rótulos, por menores que sejam. Eu lembro que nesse processo tinha um trabalho que você estava produzindo que se chamava Mosaico. É o mesmo que resultou no documentário ou é outra coisa que virou outra coisa nesse processo? Não. O Mosaico, ele vem sendo elaborado mentalmente desde 2009. E eu espero que não se torne um Chinese Democracy ou um Detox ou um EP do Mano Pelé, que é uma lenda do rap de São Paulo. Mas o Mosaico ainda está sendo feito. Inclusive, eu tô aqui no espaço do Estúdio Ateliê, onde eu ocupo desde 2018. Eu entrei nesse espaço para fazer o Mosaico. Legal. E eu quero que o Mosaico saia da melhor maneira. A gente teve alguns contratempos nesse intervalo desde que eu entrei aqui, contratempos que vão desde bloqueios criativos até a própria pandemia e a reclusão, né, de cada um no seu espaço seguro. E o meu espaço seguro foi esse estúdio, esse local, esse meio ambiente aqui, que resultou em 3 coisas principais, 2 que já saíram e uma que ainda está para sair. Mas nenhuma delas ainda é o Mosaico. O documentário é alguma delas? Ou é o documentário é uma também? delas. Perfeito. O documentário é uma delas. A parte é uma outra música dos avulsos, é o avulso número 5. Perfeito.
O documentário tem esse aspecto muito curioso, porque são músicas bem curtas, de um intervalo de 1 minuto e pouquinho cada uma. Fecha ali 1 minuto e meio, fecha 16 minutos, na verdade, o projeto total. Você lançou faseado ao longo do último ano, até chegar agora e concluir esse trabalho. As letras também, elas funcionam numa uma estrutura ali de 24 barras, né? Então, queria que você pudesse comentar um pouco sobre esse conceito do disco, que te levou a produzir ele nesse formato específico, tanto na questão da composição, quanto no formato de lançamento também. Então, é muito importante frisar que documentário não nasceu como um projeto. Uhum. Documentário começou na 23, literalmente, assim como é na sequência toda. 23 foi a primeira coisa que começou na minha cabeça em 21 de dezembro de 2022. Uhum. Quando as pessoas me associam muito a esse número desde 2009, por conta da música 21/12, por conta da data 21/12, o horário, meio-dia 21, 21h12 e tudo mais. E aí começaram a me perguntar se ia sair alguma coisa nesse dia, e eu geralmente não cedo a essas pressões, mas eu estava aqui, né, no estúdio. E aí eu comecei a pensar bastante e falei, eu podia fazer um resumo do ano. Então, uma coisa que é importante dizer também é, eu acho que eu não fiz nada inédito, mas talvez a junção de algumas coisas não inéditas talvez se torne inédita. A primeira delas é, pensar em fazer um resumo do ano já era uma coisa que foi feita por um rapper chamado Skillz, que hoje é DJ, também dá aulas sobre a cultura hip hop, a música do hip hop, né, que é o rap como um todo. E o Skillz fazia uma parada chamada Wrap Up, que de rap, de embrulhar, mas com o trocadilho de wrap up. Sim. E aí ele fazia um resumo do ano. E eu sempre pensei nessa parada, sempre achei muito legal. E eu falei, eu podia fazer um resumo do meu ano. Aí me veio, logicamente, tipo o wrap up do Skillz e tal. Aí eu pensei em lançar no YouTube só a música, pensei em lançar só no SoundCloud. Eu falei, será que sai alguma coisa? Primeiro vamos ver se sai alguma coisa. Aí eu comecei a escrever, me veio a frase resumo da ópera, e fui pensando nas coisas, e aí eu cheguei em 23 a letra. Depois disso eu fiz o beat, e pensei em fazer essa música, essa parte. 24 barras pro ano de 2023, mas, né, 24 é o dobro de 12, voltando nos números de novo. E aí eu falei, bom, será que eu consigo fazer alguma coisa? Tem uma amiga que antes trabalhava na distribuidora, agora tá fazendo um outro corre. E aí eu perguntei pra ela o tempo de lançamento, ela falou, não, se você lançar até tal data, se você subir a música até tal data, a gente consegue lançar. Aí eu falei, acho que eu vou fazer uma coisa um pouco mais oficial. Pensei em lançar no dia 6 de janeiro. Quando eu lancei, a resposta foi muito legal, assim, pra mim. Me surpreendeu, porque foi sem pretensão. E um primo meu comentou, né, que tinha ouvido e falou assim, parece a introdução de alguma coisa. Aí eu pensei, não é. E aí falaram, é parte de uma coisa maior. Eu falei, não, mas aí quando o meu primo falou isso, eu falei, podia ser, pode ser. E quando eu fiz 23, eu fiz a música, o Slim Rimografia mixou, e eu troquei ideia com 3 amigos para me ajudar a materializar isso além da música. Então a gente fez a música, a foto de capa, fez o vídeo pro formato de celular, que dá para ser visto tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí eu falei assim, meu pessoal, se a gente fizer uma parada dessa mensal, vocês estão comigo? Aí eles falaram, tamo, vamos aí. Então era uma parada que, assim, ia demandar uma correria, né? Todo mês a gente tinha alguma correria para fazer. Então metade do mês a gente ficava mais tranquilo, eles ficavam um pouco mais, correndo com as coisas deles, e aí depois, de repente, eu falava assim, mano, é agora, vamos aí. E aí fazia. Então eu pensei no nome, pensei em alguma coisa de 12 letras para acompanhar os meses do ano, e procurei literalmente palavras de 12 letras começando com D. Porque eu pensei, eu tenho uma coisa com nomes assim que me vem rápido, as pessoas até me perguntam, queria dar um nome para tal coisa, e eu acabo nomeando algumas coisas. Para mim, dessa vez não veio tão rápido, mas você quando tem veio, algum veio lance muito bem. Com numerologia no seu dia a dia? Não. Você tem... É mais aleatório mesmo. Eu tenho coisas com números, mas eu não tenho um lance com numerologia, não conto. Mas eu tenho uma coisa com o número 21, o número 12. Isso Entendi. sim.
Todas as capas de discos meus têm o número 21. Isso vem desde 92, 3, ali com os meus amigos Flávio Samelo e Anderson Tuca. Quando a mãe do Tuca falou que o número 21 era um número cabalístico que a gente via em todo lugar. Depois que ela falou isso, a gente passou a ver o número 21 em todo lugar. Massa. Então a gente adotou o número pra gente, né? Perfeito. E aí, das letras, eu pensei em 12 passos, pensei em dodeca, alguma coisa, e aí eu escrevi isso, né? Porque comecei com 2, 3, a letra D, na palavra 2, 3, né? Que são duas palavras juntas, obviamente. E aí eu procurei isso, achei alguma coisa falando sobre documento, mas eu pensei na palavra documentário que não estava na lista que eu achei. Contei as letras, falei, é isso. Falei, pode ser, vai chamar documentário a ideia. Se eu não conseguir, beleza. Se eu conseguir, vai ser legal. Então, por isso também que eu não anunciei que eu ia fazer uma coisa assim. Fazer um disco por etapas, aqui no Brasil, por exemplo, o Rashid já fez. O disco dele chamado Crise. Mas ele falou que ia ser uma parada assim, antes. Sem a periodicidade de ser mensal e tal, mas ele formou um corpo de trabalho que é o Crise. Ali. Ele não tinha um intervalo definido. Sim. Acho que é mais isso, que também eu entendo o Rashid nisso, porque é uma liberdade que a gente precisa para não entregar qualquer coisa. Inclusive, citando o Rashid, o meu primo, que falou sobre a introdução, é irmão do Rashid. Mas o Rashid não é meu primo e isso é uma outra coisa. Então eu comecei a pensar nisso e falei pros caras, então vai chamar documentário e o próximo som se chama Ourives. Beleza. E aí fui tendo as ideias conforme o mês vinha. Conforme eu tinha que lançar uma próxima música e não na pressão, tipo assim, putz, meu Deus, vamos fazer 3, 4 músicas. Até vieram ideias antes. Sim. Vieram ideias, tipo, vou fazer... pensei na música do mês que vem. Eu falava assim, não, calma. Deixa acontecerem as coisas no mês pra eu colocar isso na música. Você sente que, de alguma forma, você se sentiu, sei lá, refém do formato, ou você acha que isso foi libertador criativamente pra você? Refém não. Eu gostei muito do formato. Inclusive, eu tive que me acostumar a fazer coisas fora do formato, porque eu peguei um ritmo, né, fazendo dessa forma. Mas não, refém não. Eu acho que a liberdade veio através da criatividade pela limitação. Perfeito. Eu ter que colocar coisas em 24 barras, eu pensar no que eu queria fazer criativamente em termos de vídeo, para não passar do 1 minuto e meio que cabe no formato Reel. Então eu pensei muito nisso, que é uma coisa que o rap já fazia. Por exemplo, a máquina que a gente usava para samplear antigamente, nos anos 90, eu nunca tive a máquina, mas eu falo a gente como um coletivo, produtores de rap, tinha 10 segundos, 12 segundos de sample. E as pessoas faziam as melhores coisas para se manter criativo dentro dessa limitação. Sim. O próprio rap, nos termos de o DJ pegar um break e fazer com que esse break se repetisse e aumentasse o tamanho da música, já é uma criatividade que vem da falta de aulas de música nas escolas dos projects, Sim. dos pretos, latinos, hispânicos. Então eu me vejo muito nisso também. Hoje em dia é até legal porque assim, a gente tem muito recurso. A gente pode produzir música no celular. A gente pode extrair voz, extrair elementos da música. A gente pode não comprar disco, vinil para samplear. A gente pode não precisar saber tocar para fazer música. Então, tem muitas possibilidades, mas essas possibilidades às vezes são usadas de uma forma que não te estimula. E eu prefiro continuar me estimulando criativamente. Perfeito. Eu achei muito curioso que até nesse lance do formato de serem faixas curtas, eu vi muita gente muito nova conhecendo seu trabalho agora e criando algum tipo de associação com uma galera bem nova, tipo o Earl Sweatshirt, que é do Old Future, parceiro do Tyler, the Creator, a própria Tierra Whack, que é uma rapper que lançou aquele EP que é de 15 minutos, cada música tem 1 minuto, assim. Então eu senti que deu meio que uma reapresentação do Kamal para uma galera nova, assim, nas redes sociais recentemente. Eu acho que é sempre legal a gente ser apresentado a novas pessoas, também pessoas que não lembravam ou que falam, às vezes,
de uma forma que eu fico até meio preocupado. Falo assim, pô, que nostalgia ouvir Kamal. Eu, tipo, a música que eu fiz na semana passada é uma nostalgia. Eu falo, será que eu tô preso nessa época ou a pessoa tá presa na época que ela me conheceu? Mas é sempre legal. Eu não tinha feito essa associação com a Tierra, com o Earl diretamente. Tem também o Cota the Friend, que fez algumas músicas curtas. Mas eu pensei no que eu queria dizer e acho que eu queria dizer o que eu disse em 24 barras para cada música mesmo. Aliás, só para terminar a ideia do 1 minuto, algumas pessoas eu vejo, né, acompanho comentários sobre o meu trabalho, nem sempre é bom e saudável, mas eu acompanho. Eu vi algumas pessoas falando sobre o tamanho da faixa, né? Por que 1 minuto e meio? Me perguntaram quando foi diretamente para mim. Eu falei assim, eu não sei. Eu vi pessoas falando assim, eu não sei se eu gosto ou odeio isso, antes de ouvir. Depois de ouvir, tiveram uma outra percepção. Então, talvez para mim seja melhor. Eu fico é um comparativo que às vezes a gente não deveria fazer, mas é melhor 1 minuto e pouco falando o que tem que ser dito e tendo vários significados dentro do que foi dito ali, ou é melhor 2 minutos enrolando, repetindo coisas, repetindo palavras, repetindo, às vezes, um disco todo repetindo o mesmo conceito. Eu acho que a gente pode usar melhor a criatividade e foi o que eu tentei fazer nesses pouco mais de 1 minuto para cada música. Perfeito. A gente começa aqui com 2-3, que você já falou um pouco sobre ela. Tem mais alguma coisa, algum segredo, a questão da produção, como que você trabalhou essa base, a batida? Eu acho que, assim, 2 coisas principais. Eu peguei um disco que eu tinha comprado há um tempo e eu não tinha mexido ainda. E aí eu falei, putz, como eu passei isso aqui? Porque geralmente eu compro o disco, já venho ouvir, já vou sampleando, mas tem coisas que eu acabo deixando para depois. E nisso aí, uma coisa vai acumulando na outra, e aí o que tá ali por baixo, né, da pilha, digamos, se perde. Mas eu ouvi assim, falei, como eu não tinha pensado nisso? E às vezes a gente deixa de fazer porque parece fácil também. Então eu falei, não vou mexer nisso agora. Depois eu falei, eu acho que isso aqui é o necessário, não é porque é fácil ou não. Fui fazendo aos poucos e falei, acho que se eu parar aqui, tá perfeito. Então eu não enfeitei demais a produção. Então, a parada do drumless, né, de ter pouca bateria, apesar dessa ter alguma que eu coloquei fora o sample, eu pensei bastante nesse conceito do drumless, ia levar isso pro restante do disco, mas falei, eu acho que não. Porque na sequência já veio uma coisa que eu precisava de um impacto. Exato. Que era a Orives. A outra coisa na 2-3 é que eu fiquei pensando, eu tava fazendo Duolingo francês, e eu fiquei pensando em como encontrar algo que falasse 2, 3, 1, 2, 3, 4 em francês. Demorei um pouco, achei numa parada de YouTube, mas eu lembro que eu postei até, que eu queria achar alguém falando, contando os números em francês. Então por isso que 2, 3 começa com ela um espaço, começa com um espacinho, né? 3, então é tipo D, 3, aí tem o 4, vem na sequência e começa a música. Como se você estivesse contando. 1, 2, 3, 4. Resumo da ópera, obra em andamento. É muito proposital isso. Perfeito. Você puxou já a Orives, vamos falar sobre ela aqui, essa letra que tem um tom de aconselhamento, fala um pouco sobre conquista, e aqui eu acho que começa a ficar a coisa mais interessante do disco, trabalho, obra, o que seja, é esse seu poder de síntese, porque é um disco que ao mesmo tempo é muito curto, mas você coloca muita coisa, tem muito significado dentro de cada canção aqui desse trabalho, né? Então, a Orives me veio... É louco que a Orives ela veio exatamente 3 dias depois do lançamento de 2-3. A gente recebeu a notícia de que perdemos uma amiga, né, uma pessoa muito importante no rap brasileiro, no rap de São Paulo, a Cindy Mendes, e eu pensei muito em o quanto ela era um tesouro a ser descoberto e infelizmente nem todo mundo soube. Algumas decisões de vida mesmo também. Ela chegou a ter contrato com uma gravadora grande, teve a oportunidade do Antônia, mas cada menina ali do Antônia, das 4 principais, tomou um caminho na vida, né? Então eu pensei, o impacto veio por conta disso também. Eu não conseguiria falar sobre o que veio na minha mente com a notícia numa parada teoricamente mais tranquila. E aí eu pensei muito nisso, de como a gente trabalha as coisas, lapida, e algumas coisas
levam tempo para isso. Uhum. E outras coisas nem sempre que você termina de lapidar. O lapidar é você extrair o melhor daquela essência também, e às vezes não tem nada lá. Então eu pensei muito nisso, né? Pensei muito em como a gente tem esse processo de ser o ourives e lapidar a nossa joia da melhor maneira. Tem várias frases ali que remetem a essa parte da arte, que remetem à parada do Flores antes do In Memoriam, já que não temos DeLorean, para quem entende sabe um pouco sobre a parada do De Volta para o Futuro, já que a gente não tem essa máquina do tempo. E aí, nisso eu já falo do nome da parada, né? Eu falo DeLorean Doc. Sim. O Doc é de Doc Dr. Brown. E de Doc documentário. Olha aí, camadas aí. Camadas. Então, eu sempre penso na melhor maneira para que as pessoas descubram algumas coisas depois, né? Uhum. E às vezes eu, depois de escrever, descubro coisas também. Perfeito. A terceira faixa é Classe, ela tem essa fotografia de capa que é numa escola mesmo, tem essa questão desse olhar para a velha guarda, tem uma questão de amadurecimento também, de olhar para o passado. Eu sinto que o peso do passado, das referências, ele é bem constante também dentro do trabalho todo. Fala um pouco sobre ela e principalmente sobre essa questão da direção de arte dos caras que acompanharam aí você nesse processo todo. Então, mais uma vez, a parada das percepções diferentes. Classe, eu procurei uma palavra que ela tem mais de um significado. Então, classe como uma classe onde você aprende. Uhum. Classe como ter classe, né, de elegância. E classe as divisões, né, que as pessoas sociais colocam também. Coloco isso bastante na música e acho que é mais do que olhar para o passado também, de pensar na continuidade no futuro. Por isso que vem com aprendendo enquanto faço, desde o passo primeiro, não penso em passo ligeiro, respeito o pace, respiro. É de ir aprendendo, continuar aprendendo com o passado e com o presente também. E a direção de arte é uma coisa conjunta. Eu pensei em fazer lá na Ocupação Matheus Santos, se eu não me engano, né, em Hermelino Matarazzo, que toda vez nessa época de chuvas sofre com as enchentes do entorno ali. É um lugar que eu fui uma vez por conta de uma parada, de um evento de skate, e me encantei com o lugar, com a história de como foi ocupado o lugar e com tudo que tem por lá. Queria fazer lá propositalmente. Aliás, quero agradecer todo mundo da ocupação. A direção foi uma visão minha com a execução conjunta. Então eu queria fazer, a gente sempre pensava em como fazer o vídeo, como fazer a capa com algo que tem no vídeo. Isso é uma coisa que eu também tentei manter ali. Das que tem vídeo todas, você consegue ver assim a imagem da capa em algum momento do vídeo. Nossa. E aí eu falei, acho que o Rainan, a caligrafia do Rainan vai muito para esse momento aqui da lousa. Então é uma visão particular e uma execução conjunta. Aí, assim, para dirigir a parada, a gente acaba dirigindo todo mundo junto também, mas sabe que 8 mãos no volante é mais difícil da gente conseguir conduzir. A quarta faixa é a minha favorita do trabalho, Uniforme. Mais uma vez, tem uma questão de você falar de cultura, desses moldes da sociedade, dessas imposições que a sociedade traz pra gente. E eu acho que sinto que fala um pouco da sua carreira também, de você ter um papel. Parece que a indústria da música tentar moldar você de alguma forma, mas você tem o seu próprio caminho aqui dentro dessa canção. Fala um pouco sobre ela aí. Uniforme, em termos de letra, foi uma parada uma das que mudou de nome. O nome, quando eu terminei Classe, falei, o nome da próxima música é Útil. Não consegui desenvolver da maneira que eu queria e achei a ideia de Uniforme na minha cabeça que já existia. Tem algumas coisas que eu anoto e algumas coisas que elas ficam na minha cabeça e de vez em quando eu resgato. Eu falo dessa parte de não me adaptar ao que impõe, por talvez uma rebeldia, mas também isso de que as pessoas acham que a gente tem que seguir o mesmo caminho, todo mundo. Tentam moldar as pessoas como
uma coisa só. Então, eu já ouvi falar algumas vezes também que a escola pública forma funcionários, né? Sim. Elas formam pessoas para trabalhar para outras pessoas. Eu passando por escola pública e tendo também um período em escola particular no no ensino fundamental, consegui ver um pouco dos dois, assim. Então é legal que as pessoas muitas vezes acham que eu tô só falando de rap, mas não, eu tô falando de vida. Uhum. Então tem gente que prefere seguir uma própria ideia, uma própria paixão e nisso criar o sustento e a motivação para viver, né? Sem necessariamente trabalhar para alguém, trabalhar por si mesmo, né? E a parte da produção, essa é uma que eu achei que eu tava por ter feito as outras 3 primeiras meio rápido, parecia que o uniforme demorou mais, teve umas que demoraram muito mais que o uniforme. Acho que a que mais demorou foi Nós. Uhum. Nós e na sequência Retrato, mas aí eu vou falar disso depois. Mas o uniforme, assim, eu tava aqui procurando sample, ouvindo discos, e meu parceiro Mr. Luba, DJ do Rincon Sapiência, me deu um disco de um grupo de rap que eu gosto muito chamado Extra Prolific. E eu tava sendo muito pouco prolífico nessa época, ironicamente. Eu tava ouvindo esse disco, é um disco que eu já conheço, tava ouvindo o disco em vinil, coloquei o disco aqui no toca-disco e eu fui pra sala, fora da minha sala aqui, fui pra parte de fora ali do estúdio. E eu ouvindo o disco, eu tava bem cansado, cochilei. Quando eu acordei, o disco tava no rótulo. E aí a agulha batia numa parte do sulco e fazia tum, tudum, tudum. E era um loop. Eu falei, caramba. Aí eu até lembro que eu gravei assim com o celular e falei, vou ampliar isso. Fui fazendo e eu fiz isso antes de fazer a letra de uniforme, de ter a ideia de uniforme. Uhum. E é por isso que a letra começa com nada se repete além do loop. Putz. Ah. Porque essa é a única coisa que se repete na música, é esse loop. Pum, pum, pum. O resto tudo, eu toquei o baixo diferente, eu mudei o sample. Até aquele sample da guitarra que parece que se repete, ele não se repete. Não repete. E fui fazendo outras coisas ali, porque eu não queria fazer a mesma coisa de sempre também. Então eu não queria fazer o que eu já fiz, não queria fazer o que todo mundo faz. O uniforme fala disso. Fala de seguir o próprio caminho e não se repetir, se reinventar. Perfeito. Porra, tudo nossa. Partiu de um momento, de um lucid dream praticamente. Eu acordar e ouvir um tudum, tudum, tudum. Basicamente isso. Incrível. Pô, cara, a gente chega em meio, que é a quinta faixa, tem essa questão de brincar com meio cheio, meio vazio, só que no sentido reverso, até a foto parece que tá o café em cima e não embaixo, essa mistura de óleo e água, não sei, fiquei meio na dúvida ali olhando a foto, mas conta um pouco mais sobre ela, assim, e ela tem essa questão da brincadeira, né, de acaba um verso que se conecta diretamente ali com o verso seguinte, pelo menos esses momentos iniciais da canção. Meio também é uma dessas que eu pensei no nome como algo que tivesse mais de um significado, meio de metade, meio de caminho, né, de maneira. Então eu pensei bastante nisso, troquei ideia e fiquei pensando em como escrever. É uma que eu achei que não ia encontrar a melhor batida e encontrei a batida que coubesse para ela. E quando me veio a parada da metade, do meio a meio, do meio cheio, meio vazio, otimista, pessimista, que eu falo na letra, inclusive, como eu tava falando, que uma música se conecta na outra, às vezes de uma forma que as pessoas não entenderam. Uhum. Mas eu fiquei muito com um 50-50 na cabeça, de meio, metade, 50-50. Aí eu pensei em escrever 50-50 na letra, e eu lembrei, e eu falei, melhor ainda, eu termino o uniforme com sou bem mais útil sem trabalhar de uniforme 50-50. Então, meio começa com ti, porque o fi tá na outra música anterior. Eu lembro quando eu falei isso pro Vander, que mixou, ele pensou, nossa, você é louco. Deu uma risadona aqui, assim, o Vander é uma pessoa bem séria, e quando ele deu essa risadona, eu falei, cheguei em algum lugar. E pessoas comentaram depois sobre a música ter meias palavras. Eu falei, não tem nenhuma palavra pela metade nessa música. Ela se completa. Todas as palavras estão inteiras lá, mais do que você imagina. Tipo, quando eu falo, nem na escola é seguro, porque teve um massacre numa escola no Brasil, nos Estados Unidos teve mais de um.
Eu falo, nem na escola é seguro. Tem coisa que as pessoas ainda não captaram dali. Quando eu falo, nem na escola é seguro, eu falo, seguro dando mancada, imagina no escuro. Porque para as pessoas pretas a parada tem mais coisas que as pessoas não sabem. E o no escuro também de tipo, imagina no que ninguém vê. Porque foi um guru dando mancada. Quem foi o guru que deu mancada naquela época? O beijo de língua. Exatamente. Então, tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali que as pessoas não captaram. E quando elas captam, falam, nossa, não acredito. E quando eu falo também, alguns falam, meu Deus, como você pensou nisso? E é a única que eu não termino com a palavra explicitamente, mas a palavra tá lá. Eu falo que o termo não seja M-E-I-O, não seja meio termo. O termo não seja meio. M-E-I-O. Perfeito. Amarra certinho. E a parada do café no copo foi uma ideia que eu tive e meu time logo correu. Acho que assim, Alexandre Urk é uma pessoa muito importante nesse projeto, não só pelo vídeo, mas por ser a pessoa que sempre se empolgava mais em ter ideias mais malucas, assim. Quando eu falei do copo, ele já pegou, começou a tentar fazer o copo e ali realmente é café em cima e nada embaixo. Nada embaixo. O que ele fez? Colocou um plástico ali? Segredo. Sim. Sim. Mas antes as pessoas pensavam em Photoshop, pensavam em ser água embaixo, gel embaixo, ou sei lá. Imaginei que era algo muitas assim ideias. mesmo. Eu achei que alguma diferença de densidade ali, que jogou um pra cima e outro pra baixo. Não. Aliás, tem que agradecer muito o Urk pelo empenho em fazer com que a minha ideia se tornasse realidade, e o pessoal do Café Manacá, lá na Serra da Cantareira, que nos recebeu tão bem, meu parceiro do skate, Otávio Neto. Cara, chegamos em Era, pra mim ela tem alguns elos ali com a classe, porque tem essa questão da passagem do tempo, essa reflexão sobre maturidade. Eu sinto que tem uma questão de ancestralidade ali, quando você fala contemple outras matizes e reconheça matrizes. Seja orgulho para os que um dia nos verão como raízes. Fala um pouco sobre essa música, que pra mim é uma das mais complexas que a gente tem aqui dentro desse trabalho. Era uma música que também, com a parada da palavra ter mais de um significado. Porque era sendo uma época, era sendo, parece que a gente está falando do passado. Eu penso de novo falando sobre a continuidade. Eu acho que na era isso é mais direto. Na classe tem mais as paradas sobre ter classe, sobre divisões de classe, sobre aprender, sobre aprendizado. Eu acho que a classe é muito mais sobre aprendizado. Mas a gente aprende com o passado, então essa conexão ela existe, logicamente. E em Era eu fiz mais menção ao que me ensinou, a era que me ensinou e a era que eu estou. Mas tem uma música anterior, numa participação com o DJ Kaique, que a música se chama Ouro. Eu falo, sem essa de era, enquanto eu for, Golden de presente. Então eu trago muito a era pro agora, né? Eu trago muito essa parada de viver o momento e de coisas que atravessaram eras. Então, por isso ali, quando você vê no audiovisual, eu tô com uma fita cassete, tô com vários VHS, com coisas que as pessoas não têm mais contato. Revista. Tem gente que não tem contato com revista hoje em dia. Então, ao mesmo tempo que eu tô escrevendo no computador, eu tô lendo uma revista. Eu tô lendo um livro. Eu tô sampleando de vinil. Esse vinil foi um vinil que eu ganhei de um amigo que sabe que eu gosto, que é dono de uma loja de disco, falou, esse disco aqui pra gente, ele não tem valor de venda, mas eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa legal daí. O cara que me deu esse disco foi o mesmo cara que deu na mão do DJ Primo o disco para que a gente fizesse A Quem Possa Interessar. Então, essa pessoa atravessou eras da minha vida e tá comigo até hoje. DJ Primo tá comigo onde quer que eu vá, e é por isso que em todos os audiovisuais tem uma dedicatória para ele, em todos os meus audiovisuais, independente de qual seja. Todos tem. Eu acho que é muito... A casa onde eu gravei, inclusive, que é do Mr. Luba, que foi quem me deu o disco do qual saiu a ideia de uniforme, a casa do Mr. Luba parece uma cápsula do tempo em alguns momentos, porque ele tem um apego em algumas coisas dessas épocas.
principalmente dos anos 90, mas coisas que nos permitem ir para o mundo recarregados e fazer o agora, e buscar o futuro, e construir o futuro. A casa dele, ele tava mudando, é muito maluco isso. A casa onde eu gravei, o apartamento onde eu gravei o Uniforme, no outro dia tinha gente morando. A casa do Mr. Luba, no outro dia ele desocupou e mudou de casa. Não sei se foi no outro dia, mas foi muito próximo. Então, assim, a gente pegou coisas que também sumiriam rápido, né? É engraçado que dialoga com o próprio título, né? O documentário. Eu sei que não foi intencional, foi uma coisa que foi surgindo durante o processo, mas de um jeito ou de outro, esses elementos meio simbólicos estão sempre relacionados a você de alguma forma, né? Isso que eu ia falar. Tipo, a gente fez um retrato do momento. A gente fez um retrato do momento na escrita, nos audiovisuais, várias dessas coisas. E é também um pouco de entender depois o que você fez, teoricamente, sem querer. Avançando aqui, a gente chega em Nós, que eu já vi que é uma das que mais teve boa repercussão ali. Ela tem esse conceito mais sentimental, emocional, romântico dentro do trabalho. Fala sobre ela e que essa é uma das canções que eu fico com aquela sensação de essa podia ser um pouquinho mais extensa, que ela é tão boa que ela podia durar um pouquinho mais. Então, o sentimental vende, né? Conecta de certa forma com as pessoas, é muito doido isso. Eu tenho isso na minha carreira em alguns momentos, desde da música Sem Chance, Sem Chance, Pretinha, Ela. Tem algumas, né, que falam Colo, que falam do tema relação. E eu acho que o Nós aí também voltando na mais de um sentido. Sim. Nós de eu e alguém, nós, se eu estiver falando para a pessoa, de eu e você, e nós de amarrar. Eu tenho algumas curiosidades. Eu procurei muito o sample para essa música e encontrei num sample que já tinha sido utilizado por outra pessoa. Não vou falar, vou deixar as pessoas procurarem aí. Num disco que já estava aqui, porque geralmente eu comprava o disco e sampleava do disco que eu comprei pra música que viria, né? Isso a cada mês, cada nova música você comprava um disco e fazia. Eu compro o disco toda semana, Eu compro o disco toda semana, mas tinha vezes que eu achava num disco que eu já tinha aqui. Ó, 2-3 foi assim, Ourives foi assim, Classe acho que eu comprei na época, eu lembro do disco, mas eu não lembro agora se eu comprei na época, ou se eu tinha mais de um e comprei, porque tem disco que eu acabo comprando mais de uma vez, o mesmo disco. Aí era o disco que eu falei que eu ganhei. Então, algumas coisas eu fui muito nessa busca. E eu, nessa busca, achei uma música que fala sobre... a música que sampleou, ela fala sobre uma relação sentimental, mas não necessariamente é sobre uma pessoa. Acharam que era sobre uma pessoa, mas era sobre algo muito maior, na época, né? E eu consegui trazer o sentimento dali de uma forma que eu falei... Acho que a letra veio primeiro, se eu não me engano. E talvez ela seja curta, mas ela não, ou talvez ela não tenha terminado. Assim como o que eu disse ali na música, é algo que pra mim não termina. Não terminou. Um ponto de vista, né, ali. E assim também, voltando nas coisas que eu falo, na A Maré, do Nando Corduca, eu falo, amor não tem ponto final, só reticências. E se é amor mesmo, perdura. Então eu penso bastante nisso. Foi difícil escrever, porque era sobre algo, por incrível que pareça, mais real do que as outras coisas ali. Por mais que tudo seja real, é algo tão real que atravessa tempos ainda. E quando eu fui gravar o clipe, gravar o vídeo, eu pensei muito em como se eu estivesse sendo conduzido por alguém ou conduzindo alguém, e o nó no meu braço. E eu tava com esse pedaço de corda amarrado no meu braço, fazendo uma parte ali na Estação da Luz, que é um lugar emblemático também, que tem a ver com a música. E eu tava com a corda pendurada, passou um cara e falou assim, ô irmão, o cachorro escapou. Do nada. E eu tava fazendo time-lapse. E eu pensei, meu Deus, eu não posso rir, eu não posso xingar, eu não posso nada. Aí eu falei, tô ligado, eu só falei, tô ligado. Tô procurando. E assim,
Na moral, talvez o cachorro seja eu. Talvez eu tenha escapado, uma hora eu volto. Mas da hora que, assim, tem a parte da espera, né? No ponto de ônibus, onde é a capa também. Você tá esperando alguém. Será que você tá esperando alguém? Será que esse alguém já passou? Será que ainda vai passar? Será que a sua chance passou? Será que ela ainda vai passar? Será que ela vai passar de novo? Tem vários significados intrínsecos ali, né? Vários ocultos, digamos assim. Perfeito. Falar sobre relacionamento é uma parada muito doida. Boa. Da hora. Muito bom. Indo aqui, a gente chega em trilha, de novo esse título ali que leva a diferentes interpretações, mas a faixa em si eu acho ela uma das mais curiosas do disco, porque ela meio que se divide em dois momentos. Ela começa de um jeito, depois ela vai para outra pegada, e eu acho que aqui de novo volta para essa coisa do trabalho que tem muita carga, muita informação em um intervalo de 1 minuto e pouquinho, cara. Eu acho isso muito fascinante. Fala um pouco mais sobre essa música que é fantástica. Trilha foi uma música que, assim, eu falei que eu tentei não fazer nada com muita antecedência, mas eu já sabia que eu ia viajar para Nova York e eu queria muito fazer uma parada lá, porque as outras vezes que eu fui eu não necessariamente não fiz. Teve um vídeo meu de uma parada avulsa chamada One Two, que ela foi um clipe gravado em Nova York, mas eu não tava por lá. O cara que gravou fez o vídeo todo, eu falei, você é o personagem do vídeo. Falei pra ele. E deixei ele livre pra ele fazer. Nesse vídeo eu tava e eu gravei com a mesma pessoa, que é meu parceiro Crack Aires, que muitas pessoas conhecem do tempo que ele trabalhou no Desimpedidos, e que é um cara do skate muito querido por todos, e por onde passa ele é muito querido. Muito, muito, muito. E aí eu tinha que levar o trabalho pronto pra lá, então eu fiz trilha meio que no corre pra gravar o vídeo lá. Porque eu lancei Nós quando eu tava lá já. Eu gravei o vídeo de trilha, eu já tinha a música pronta. Eu já tava lá, então eu já tava projetando alguma coisa também. E eu escrevi Área quando eu tava lá. Trilha é uma que demorou um pouquinho na minha cabeça para ser feita, mas eu lembro que eu pensei nesse momento abrupto de mudança quando eu tava escrevendo. Eu tava sentado ali no sofá do estúdio, eu tava conversando com alguém, aí eu mostrei um pedaço e falei, vai ter isso aqui, esse tom. E são momentos, dia e noite, são momentos que a trilha fica mais... A trilha conduz a cena também, né? Uhum. Então, por onde você caminha, você imaginando uma trilha... Muitas vezes eu fiz isso, ainda faço, de eu estar andando sozinho e o que eu tô ouvindo se tornar a trilha daquele momento como se fosse uma cena total. De filme. Então, remete muito a isso pra mim. É um audiovisual só em áudio. Assim como tem imagens que tem som e você não escuta, mas você sabe que o som tá lá. É que nem quando você sente o gosto só de sentir o cheiro. Sim. São coisas desse aspecto. Boca salivando ali. Então, uma curiosidade de trilha é que eu sampleei o metrô de Nova York. Eu peguei sons do metrô de Nova York que estão na primeira parte e na segunda parte e na música toda. Assim como o barulho do eletrocardiograma eu tô ouvindo alguém me chamar do Racionais, sim. O barulho do trem de Nova York tá lá, junto, nessa música. Pô, cara, que massa. Pra mim foi da hora demais conseguir fazer esse vídeo lá, ter os momentos de dia e noite que eu queria ter, que eu queria captar, e ter o Crack, ter o Thomas comigo ali pra gente fazer isso. O Urk editou depois, quando eu já tinha voltado aqui pro Brasil. Conseguir ter esse registro em Nova York pra mim é da hora demais. Pô, fantástico. Seguindo aqui, chegamos em área, cara, tem essa questão da área de telefone, mas tem a área de casa, essa área de você crescer. Muito da letra fala sobre essa questão de crescer, de buscar por outros espaços, se transformar. Outra musicona aqui também, conta um pouco mais sobre ela aqui pra gente. Área, eu acho que vem diretamente de trilha, porque a minha trilha, meu trilhar me levou até Nova York. A trilha sonora que eu ouvia me levou até Nova York. E estar em Nova York me mostrou muito que a minha área é muito mais que a minha área. O Brown fala na Fórmula Mágica da Paz, minha área é tudo que eu tenho. A nossa área pode ser muito maior, a gente pode expandir a nossa área. E a gente pode levar o código da nossa área, o que a gente aprende como regra da nossa área, para outras áreas. A gente pode expandir o nosso código de 011 para mais 55, para 100 código, pelo mundo todo.
Então é muito isso, tipo, de aumentar o meu campo de atuação em relação a tudo. Então, o código de área passa a significar muitas coisas. A área passa a significar muitas coisas. Depende muito do quanto você quer se movimentar, do quanto você quer expandir, do quanto você quer caminhar. Então, quando eu falo, além da esquina de cima fui, é porque na esquina de cima é onde eu andava de skate. Uhum. O calçadão a um quarteirão que eu falo na 2112 tá presente nessa daí. Além da esquina de cima fui. Porque tem gente que não passa da esquina. Quando eu era menor, eu podia andar numa área muito pequena. Eu podia andar dentro da minha casa, depois eu podia andar no meu quarteirão, depois eu podia andar até a pracinha, depois eu comecei a pegar condução, e agora eu tô pegando avião para Nova York, tô pegando trem em Nova York. Então tudo isso se reflete no que tá escrito nessa música. Chegamos agora em Retrato. Lá na meio você faz esse jogo de palavras em que um verso se conecta ao outro. Aqui você brinca com essa questão do ré, principalmente na abertura ali da canção. Ela tem esse jogo de rimas, tem uma coisa muito mais de particularidade ali desse retrato que é seu, mas também pode ser da pessoa que tá ouvindo. Fala um pouco mais sobre ela aí também, que outra já vai encaminhando pro disco, pro fechamento, mas traz aí um temperinho a mais aí pra gente. Então, Retrato é uma dessas que veio... Eu fiquei com a música área pronta por muito tempo. E isso é uma parada que é legal de se falar, porque assim, a gente tá falando da música em si, mas eu acho que o fazer de cada uma dessas canções fez com que elas fossem dessa forma. Uhum. Retrato é também uma palavra que tem a parada de tratar, e tratar novamente, de retratar, tratar a música, e de retratar, de tirar uma foto daquele momento. Sim. Que vem sobre tudo que eu tô falando em documentário como um todo. E aí tem a parada do renovar, retomar fôlego. Aí, de ser um retrato falado meu e do meu momento. De ser algo que vai permanecer. Por isso que eu falo que postura não é pose. Quando você faz a pose para uma foto, não necessariamente é daquele jeito que você se comporta. Se você tem postura, em qualquer ângulo que as pessoas olharem, ou de qualquer, a não ser que a pessoa esteja muito mal intencionada. Mas se você é daquele jeito, qualquer ângulo, qualquer lente, qualquer luz, você vai sair daquela forma. A postura vai se manter. É muito falando no pessoal mesmo, tipo, da pessoa que tá olhando pro outro, e eu falo, inclusive, seus pecados já estão pagos? Você tá se preocupando mesmo com o que o outro tá fazendo, mas você já pagou os seus pecados, seus boletos, as suas dívidas? Cara, a gente chega em Índice e eu achei muito curioso essa coisa dela ser quase no fechamento aqui, porque Índice é uma coisa que a gente espera no começo, né? E essa canção em específico, ela tem muito de uma questão de um norte emocional ali, de apontar a direção, de preparar para o que tá por vir. Gosto demais dela também. Comenta um pouco sobre Índice aí. Índice tem a parada de ser o que mostra o que vem, né? Nos livros. Eu que sou muito leitor, sempre fui muito leitor, tenho muito isso do Índice. Inclusive, o meu primeiro trabalho com consequência se chama Prólogo. O Nome do Corduco é o capítulo 1.1. O Entre é o capítulo 1.2. Licença Poética, capítulo 1.3. Porque eu tenho essa parada literária comigo, e o Mosaico é o capítulo 2. Então tem algumas coisas ali que estão implícitas, que vão levar, né, a condução disso. Mas Índice também é uma parada de medição. Então é como o índice de, sei lá, de tais acontecimentos num certo período de tempo, as pessoas falarem de tipo, em relação a qual índice que eu tô sumido, em relação a qual índice que eu tô fazendo não é relevante. Aconteceu paradas com a minha carreira também nessa mesma época, e aí quando eu falo de o que aconteceu no seu índice, tipo, por qual índice que você tá tentando medir o que eu faço? Medir que deu certo ou que não deu certo? E qual índice que você seguiu para você chegar nesse capítulo aqui e não entender também? Tem muito disso aí. E é muito louco que eu escrevi e fiquei procurando sample, e aí eu falo em
foco logo no começo. Foco tem a ver com retrato, com a música anterior. Eu falo foco, fora da foto, não da cena, flash. Porque é o que a gente tava falando lá no começo da nossa conversa. Hiato de 10 anos, pra onde você tava olhando? Então eu tô fora dessa foto, desse recorte de foto que você tá vendo, mas eu tô fora da cena. Não. Tem certeza que eu tô fora da cena? Porque nem tudo cabe na foto às vezes. Depende de onde você tá olhando. E aí, qual o índice que vai, né, medir essa minha presença? É muito difícil, é abstrato. E eu falo de foco, e o disco que eu sampleei tinha a ver com isso. E a música que eu sampleei, eu falo pela arte, quase que Orfeu por Eurídice. Porque por amor a Eurídice, Orfeu foi até o inferno para buscar Eurídice. Eu vou até o inferno para continuar com a arte na mão, de certa forma. E eu vim do inferno também, do sobrevivendo no inferno. Tem muita coisa aí, né? E o nome da música que eu sampleei tem a ver com Orfeu. Perfeito. O nome do disco tem a ver com o foco e o nome da música tem a ver com Orfeu. E isso eu só percebi depois que a música tava pronta. Massa. Você tá cheio de significado oculto aí, das coisas misteriosas da vida aparecendo aí. A gente vai se encaminhando aqui pro final, porque para quem tava acompanhando os seus lançamentos, Outro parecia ser a música de encerramento, mas as reticências ali indicavam que não. E tem também essa questão do Outro de ser justamente a música de encerramento, aquela vinheta essa que vai no fechamento dos discos, né? Fala aí sobre essa canção aí, que tecnicamente deveria encerrar o trabalho, mas não encerrou. Então, voltando à parada que a gente estava falando da feitura das músicas, quem estava acompanhando mensalmente viu que teve um intervalo ali, um hiato, porque a gente estava se reestruturando, a gente não conseguiu fazer os vídeos depois de trilha, a área já estava pronta há um tempo, mas aí eu fiz uma semana de diferença, área, retrato, índice e outro. Eu só tinha área. Eu fiz retrato, índice e outro, em cada uma numa semana, para lançar na semana seguinte. E aí eu ia lançar a música documentário no dia 21/12. Mas eu falei, não, eu vou segurar, eu não vou acelerar isso, porque aí eu não tinha música mesmo também, e tinha outras questões que eu queria tentar. Acabei não conseguindo todas, mas para mim funcionou, porque até pra gente poder trocar essa ideia aqui. Outro tem essa parada que você falou de ser o outro, que é a outra ponta da intro. Tem a parada de que não haverá outro, que eu não farei outra parada dessa forma. Eu posso fazer num formato parecido, mas não vai ser outra dessa. Porque as pessoas falam, você vai fazer tal coisa de novo, você vai fazer não sei... Não, faz o Nonduco Orduco 2, faz não sei o quê. Não haverá. Não vai ter um documentário 2. Pode existir outro documentário de uma outra forma. Um documentário 2 não vai ter. E por isso que eu falo, não haverá outro. Não haverá outro desse, não haverá outro eu. E aí vem as reticências. Então, por isso que termina ali com acabou? Não. E aí para. Essa parada é tipo assim, eu parei para respirar também. E aí, quando você aperta o pause ou aperta o stop no disco, ele tem essa pausinha, e quando você solta diretamente, ele começa, ele começa lento, mas vai rápido. A essa altura você já tinha noção que você ia agregar tudo num trabalho só, ou a ideia, como que foi essa questão de organizar isso tudo dentro de uma obra? Na Ourives eu já tinha. Já tinha. Aí, a partir do momento que eu fiz a Ourives, eu falei, eu vou fazer tudo, e eu vou colocar tudo junto. Quando a gente foi na fábrica de vinil, o Michel da Vinil Brasil até falou, vamos fazer isso aí, um disco e tal. Eu falei, um disco leva um tempo, eu não vou ter todas as músicas a tempo para fazer um disco para lançar no final, junto com tudo. Eu não quero fazer isso dessa forma, mas eu sabia que eu ia juntar tudo, que tudo ia formar a palavra documentário. E eu sabia como eu queria fazer a música documentário também, por isso que eu deixei um pouco mais de tempo para fazê-la. Porque é uma outra coisa que as pessoas também não vão perceber. Eu vou até abrir aqui para poder te falar diretamente. Vou abrir a letra aqui. Bora em documentário, então, porque essa que veio meio de surpresa, mas sem surpresa, já veio como disco logo em sequência. Fala sobre ela aqui, por que você escolheu justamente ela para encerrar esse projeto? Se é que ela encerra, porque agora eu tô na dúvida aqui. Não, ela encerra. E aí, se você ouvir a música bem, você vai perceber que ela encerra. Documentário era
a cereja do bolo mesmo, é a cereja do bolo. É como se eu tivesse no rodapé da palavra cruzada te contando a solução. Tipo, D-O-C-U-M-E... Não, D-O-C-U-M-E-N-T-A-R-I-O, documentário. Documentário. Então, eu tô dando a solução, tô falando de novo, e aí eu tô falando sobre o processo, de certa forma. Então, quando eu falo doses mensais, drops mentais, doses mensais, porque vem uma por mês, drops mentais de tipo, de ser um lançamento do que tá na minha mente, que as pessoas chamam os lançamentos, quando tem uma coleção agora, tem coleções não tão sazonais, se chamam de drop, né? O drop tal da marca tal. Então, as músicas de documentário são isso. São doses mensais, são drops mentais, são devaneios documentais. E aí você percebe, depois de, né? Agora eu posso falar isso nas entrevistas, mas algumas pessoas perceberam isso. E quando eu não coloquei no Genius ainda, nos sites de letra. Então talvez lá as pessoas vão entender melhor isso. Doses mensais, drops mentais, devaneios. Documentais, letra D. Ouso tentar, devo pensar novos meios. Letra O. Onde encontrar, como contar tempo alheio. Contar com o tempo das outras pessoas e tudo mais. D, D, O, O, C, C, U, U. E vai até o final. O cara fez o jogo ali dentro da própria letra, cara. Eu abri o Genius e eu falei, cadê a letra disso aqui que não tô achando aqui agora? Então, porque assim, muitas outras pessoas têm que colocar... Tem não, né? Mas elas gostam de colocar lá. Mas o meu, eu tava colocando algumas pessoas formatavam depois. Tem uma pessoa, acho que é Lucas, se eu não me engano, que trabalha no Genius, que tava formatando lá e tal. E deve ter coisas mais importantes para fazer e não colocou essas letras. Mas eu ainda troquei uma ideia com ele, porque eu falei assim, eu coloquei uma letra de uma forma e ele foi lá e meio que corrigiu. Eu falei assim, então, se eu coloquei dessa forma é porque é para ser dessa forma. É a mesma coisa daquela entrevista do Marcelo que o cara fala assim, inclusive seu aniversário é hoje, ele fala, não. Aí ele fala, é sim. Aí o Marcelo tá falando que não é. Como que não é? Você quer falar pra pessoa que nasceu quando ela nasceu? Se ela tá... Então, eu falei, tipo assim, eu pensei dessa forma, deixa dessa forma pra dar a leitura que eu pensei, por favor. Não, beleza, não vou mexer mais. E aí o cara entendeu e muito obrigado por isso, inclusive. Porque, lógico que a interpretação da arte, ela é livre de cada um. Às vezes a gente consegue orientar e tipo, direcionar e outras vezes não. Outras vezes não é bom direcionar. Mas se a gente pode ter um controle da nossa narrativa, eu acho isso importante. Perfeito. Eu acho importante a gente ter o controle da nossa narrativa para que as pessoas não distorçam isso. É a mesma coisa que aquele bico lá aliás, falando, isso foi falado lá no começo. Toda hora volta. Aquele bico lá do 17/22 pegou o discurso do Mano Brown falando que tinha que voltar para a base e falou como se o Brown estivesse concordando com ele. Se o Brown estivesse corroborando o que ele dizia. Por isso, quando eu falo, sabia que 2 e 2 não eram sinais de paz? Bolsonaro aí, ó. Então mostra para esses como é que faz. É importante a gente controlar essa narrativa. É importante a gente poder controlar essa narrativa de uma certa forma para não ser distorcida. Tem uma liberdade, mas a sua liberdade termina onde você mexe na minha cerca. Então, o que é meu, eu tenho, né, pelo menos algum controle sobre o que é meu, e ali eu queria deixar pelo menos direcionado isso. Não tô cercando para que ninguém chegue, mas para que pelo menos entendam que aquilo realmente é meu. E aí tá aí, documentário soletrado mais uma vez, 2 vezes no caso, na música documentário. Então eu falo de tudo, falo de quase todo o processo ali. Quando eu falo de pensar em novos meios, um novo jeito de colocar minhas músicas pro mundo, um novo jeito de fazer algo que parece um álbum, mas não necessariamente mas que com as pessoas soa como um álbum, né? Mergulhando nas linhas, respiro quando alcanço entendimento. Isso é até uma ode ao mestre Hakim, que ele fala, eu começo a pensar e aí eu afundo no papel como se eu fosse tinta. Quando eu tô escrevendo, eu tô preso entre as linhas e eu escapo quando eu termino a rima. Isso fantástico. É uma letra do Hakim, do You Know I Got Soul, que virou um refrão do Mos Def depois da música Love. I start to think, then I sink into the paper like I was ink.
When I'm writing, I'm trapping between the lines I escape when I finish the rhyme. Fantástico, porra. Ô, Kamal, pra fechar aqui, eu sempre pergunto pro artista, de todas as canções do disco, qual é aquela que você mais gosta, a que representa a obra, ou aquela que você recomendaria pra pessoa falar, olha, vai nessa aqui que é a chave do disco, é essa aqui. Então, como todas as músicas se conectam e é uma música só, eu recomendo o disco todo. Mas eu acho que é muito importante, como as músicas são curtas, talvez eu possa recomendar, entre aspas, 2, 3, que começou tudo isso, e documentário que soma e resume tudo isso de uma certa forma. E o louco que documentário, o que você falou, não tem certeza se acabou ou não. Quando acaba, tem uma fala que diz, pronto, acabou-se. Exatamente isso. Só que daí volta pro começo. Resumo da ópera. Obra em andamento, obra em andamento, obra em andamento. Porque a minha obra não termina aqui. A minha obra continua. Perfeito. Porra, bom demais. Kamal, muito obrigado, velho. É uma honra enorme conversar com você. Sou ouvinte de longa data. Fiquei muito felizão com esse material, acompanhar essa jornada toda aí. Aguardo agora o Mosaico. E deixo aí o espaço para você dar redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho aí. Fique à vontade para fazer o seu serviço aí. Bom, as redes sociais, quando elas não caem como hoje, eu tô no Kamal Underline, no Twitter e no Instagram. Eu tô no Kamal.memo no TikTok, apesar de eu não alimentar muitos, mas eu quis pelo menos guardar meu nome ali. Tô como MC Kamal no Facebook, às vezes eu apareço por lá também. E tô nas ruas. Pode me encontrar em alguma loja de disco, pode me encontrar andando de skate pelo centro de São Paulo, pode me encontrar em Nova York, dependendo do período do ano. E antes do Mosaico ainda vem coisa. Eu tô no estúdio todo dia, porque, como eu disse, o meu período de reclusão aqui gerou o Skit, que é meu projeto com Slim Rimografia, se chama Isso, o disco se chama Isso. Gerou as músicas do documentário, que foi desse aprendizado de estar aqui direto, não foram feitas na fase de reclusão da pandemia, mas tem a ver diretamente com isso. E tem um outro trabalho que está sendo feito desde ali de 2020, que vai chegar esse ano ainda. Em breve teremos mais informações sobre. Boa, ansioso. Obrigadão pela sua participação aí e até a próxima então. Valeu, Kamal. Até já, é nóis. Esse podcast foi editado por Nick Silva.